Olá, meus amigos do YouTube, do Facebook e do nosso canal. Eita, falei, foi tudo errado. Olá, nossos amigos do Facebook e do canal FEPB no YouTube. Era isso que eu ia dizer, né, não, Mary? Isso Ao mesmo. vivo é assim mesmo. Então, estamos aqui juntos nessa quarta-feira, dia 15 de janeiro, para com vocês estudarmos mais uma página da coleção Fonte Viva. E hoje, abram o ponto 51, Meninos Espirituais, do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, vamos aos fatos propostos por Emmanuel para nossa discussão da noite, baseado no capítulo 5, versículo 13 da carta aos Hebreus. Então, vamos lá, né, Mariluz? Isso mesmo, Queiroz. É uma carta que todo mundo sabe que ela traz uma grande emoção, né, de Paulo quando fala aos Hebreus. E essa parte da carta, ele vai trazer algumas indicações de que, concebendo, né, Paulo sabia naquele momento, até pela sua própria experiência, que muitos estavam ali ainda iniciando, engatinhando nos passos do cristianismo. E como eram cartas sempre de recomendações, ele trazia elementos para que as pessoas pudessem entendê-lo, né? E aí ele vai trazer, de uma forma, vou resumir bem geral, a carta, aquela cheia de detalhes, né? Que ele começa a dizer que é importante, né, que se possa entender o chamado de Deus. E dentro desse processo, o Cristo, ele não se glorificou a si mesmo, mas tudo o que o Cristo trouxe, Queiroz, ele nos mostra sempre que é em nome do Pai. Né? Certeza. Então o Cristo vai fazendo a sua passagem pela terra e dizendo que tudo que ele faz, e ele está ali em nome do Pai. Em nome de uma grande obra. E era quem divina, era, né? Né? Exatamente. E se a gente entende que o Cristo estava fazendo em nome do Pai, aí, Queiroz, olha só, Paulo vai trazer a questão, essa relação de Jesus com a obediência a Deus. Então ele diz assim, no versículo 8, e na verdade, sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Né? Então o Cristo, a gente sabe que ele é um espírito que já passou por todas as fases no processo evolutivo e aí deve ainda estar evoluindo, aí que a gente não tem noção da nossa capacidade. E como Haroldo, né, diz, né, o mais qualificado dentre todos, justamente pela força da experiência, da vivência. Exatamente. Né? Porque ninguém, pelo menos a nível do que conhecemos, em se tratando de sistema solar, né, tem mais experiência e tem mais, digamos assim, caminho de ponto batido, né, na jornada espiritual do que o Cristo. Não é à toa que o quilate dele fez com que o Criador pudesse deixar com ele toda a elaboração de um processo de um mundo inteiro, como esse maravilhoso planeta que a gente habita, a Terra. Isso. E como se não bastasse, ainda delegou, ainda colocou sob responsabilidade dele quantas e quantas almas. Né? Isso. Então, ele mostra, né, ele vai trazendo esse exemplo do Cristo pela obediência às leis divinas, às leis, né, naturais. O Cristo, aí ele coloca até que através, né, ele se fez autor da salvação para que todos os que lhe obedecem. A gente pensa, porque é para a gente fazer esse paralelo. Se o Cristo, ele era obediente às leis de Deus,
e ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então, para que a gente possa também ter essa salvação, que na verdade é esse nosso encontro com a divindade, nós precisamos também da obediência. Mas não é uma obediência cega, nós precisamos entender o que é a lei de Deus nesse processo evolutivo, para que a gente alcance, como Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho que vai nos levar à verdade, e essa verdade vai nos levar à verdadeira vida. E aí ele coloca, olha só, se Jesus fez todo esse processo, voltou à Terra, mostrou claramente o caminho, disse tudo isso, sendo ele, como você disse, quem o era, por que vós, diz Paulo, por que, devendo vós ser já mestres pelo tempo? Com pouco tempo de cristianismo já querem ser mestres, já querem ser o bambambam da coisa. Tendes ainda, diz ele, necessidade de que vos ensinem quais são os elementos do princípio das palavras de Deus. E vós tendes tornado tais que a vez de... Ou seja, aí ele vai dizendo assim, vocês precisam ainda estudar muito, compreender. Porque, e aí chega para... Olha só que comparação fantástica. Para que vocês possam sair do leite e ir para o mantimento sólido. E aí chega o nosso versículo. Porque todo aquele que usa de leite é incapaz da palavra de justiça porque é menino, né? E aí tá. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Né? Então, muitas vezes nós estamos adentrando a doutrina ou o cristianismo, nos encantamos com a mensagem do Cristo e achamos que já estamos dotados de sabedoria geral. Ou mesmo no tocante a qualquer circunstância da vida. Perfeito. Em qualquer situação, em qualquer contexto em que eu me veja, sempre, em absoluto, eu vou ter algo a mais a aprender. Sábio era aquele, né? É aquele que disse, ficou até nos anais da história, que só sei que nada sei. Quando a gente fala isso, todo mundo conhece, né? Veio de Sócrates. Pois é. E aí, nessa vertente, está a sabedoria. Tudo mais é mera arrogância, é mero orgulho, vaidade. Que, como o Espiritismo nos mostra, pelas mensagens que vêm da espiritualidade maior, são chagas que denigrem a questão das relações, né? E não colaboram com o caminho de mais prosperidade. Toda vez que eu fugir da vertente verdadeira do caminho que o Senhor nos ensinou, obviamente, eu estarei em erro. Em algum momento eu vou cair em mim. Em algum momento, porque Ele é o mais experiente, repito, né? É o mais sábio, porque Ele demandou uma jornada maior do que a nossa. E Ele aprendeu, e como você mesmo falou, continua aprendendo. Só que num nível que eu e você ainda nem tem condições de chegar. Nem de entender. Só quantos milênios, né, ainda vamos percorrer na jornada evolutiva para alcançar o que o Cristo já foi. Não o que Ele é hoje, mas o que Ele já foi. Porque a jornada evolutiva não cessa. E Emmanuel, ele começa logo justamente chamando a atenção no primeiro parágrafo, quando ele diz que na apreciação dos companheiros de luta, porque é curioso como a gente se importa com o que o outro faz, com o que o outro diz, né? E muitas vezes não é para colaborar, né, Mary? Mas é para criticar. Eu não faço nada, ou pouco faço,
Mas o outro irmão, mesmo fazendo errado muitas vezes, mesmo caindo, né, numa circunstância de atropelo, por justamente como eu e vocês estarmos no processo de aprendizado, há uma crítica veemente, forte, ferrenha, até naquele que já faz alguma coisa. Porque o importante é justamente, não é nunca deixar de cair, porque cair é uma vertente de quem está aprendendo. E a gente utiliza esse momento justamente para a reflexão do que aconteceu, qual foi meu erro e como eu devo e posso melhorar. Né? E aí, Emmanuel já diz o seguinte, é o que a gente costuma, né? Esqueço a trave, tamanho do mundo no meu olho, mas enxergo o argueirinho no olho do outro. Na apreciação dos companheiros de luta, a gente sempre vai se preocupando com a vida alheia mais do que com a nossa. Que nos integra um quadro do trabalho diário, é útil, não haja choques, adverte Emmanuel, quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, não julgueis para não ser julgado, outra vertente muito forte do Cristo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Que valores estão ali, podem ser alicerçados para justamente demandar o processo de melhoria, para somar. Porque aqui ele está mostrando, sem dúvida, uma vertente minha e sua, do que está ali sendo observado e de quem está observando. Quais são os valores que eu tenho? Quais são os valores que ele tem? Isso é o que tem que mais preponderar na soma, porque quando o erro do outro acontecer, ao invés de criticar, eu posso até advertir, mas no sentido de estar ali, venha, vou lhe ajudar, vou fazer melhor, vamos junto, ou melhor, né? Vamos junto tentar fazer diferente, deixa eu lhe ajudar para ver se desse jeito a gente consegue, e não simplesmente jogar anátema e literalmente pisar, que é isso que a gente faz, né? Isso. Infelizmente, como você falou, nós nos colocamos diante de quem erra no lugar de juiz. E muitas vezes estamos equivocados na nossa postura. E é isso que Emmanuel e Paulo vêm fazer com que a gente perceba. Porque a carta aos Hebreus, né? Os hebreus se consideravam, eles se achavam, a ponto de não admitir sob hipótese alguma que as ideias, os valores, as concepções, os costumes dele pudessem estar equivocados, errados ou tivessem que ser modificados em qualquer aspecto que fosse. E essa carta ela é muito forte. E quem leu, né, Paulo e Estevão, ali Emmanuel relata que parece, porque sempre Paulo era acompanhado de algum companheiro que quando ele falava, esse companheiro ia escrevendo, né, fazendo seus apontamentos. E essa carta aos Hebreus foi tão importante para ele, foi um momento tão assim interessante na vida dele, tão decisivo, né? Se inspirou tanto sentimento dele na escrita, que de todas as cartas dele, Emmanuel relata que parece que foi a única que ele escreveu de próprio punho. Então tem realmente muito sentimento, né? Muita transparência, muita verdade nessa carta. E aí, a gente tirando o paralelo do povo hebreu, né? Que infelizmente a gente vê
lá naquela região lá, até hoje, é um vespeiro. Ninguém se entende, cada um quer ser melhor do que o outro, né? Não contendo ainda de valores exacerbados que não podem ser conflitados, porque eles sempre estão em conflitos mentais, diversos na apreciação que julgam ser a mais correta, a mais pertinente. Nem que isso seja pelo preço das suas próprias vidas, do seu próprio equilíbrio, das suas famílias. E isso a gente traz um pouco para a nossa realidade aqui no Ocidente também, quando, né, a gente vê em momentos a gente trocar a vertente do amor, a vertente da paz, a vertente do companheirismo, da amizade, por questões de ideologias e pensamentos que muitas vezes nenhum está certo, nem o outro está errado. Agora, se parasse um ou outro para conversar, a coisa andaria. Pensemos bem nisso, nesse momento que a gente está vivendo, né? Em que pelas redes sociais famílias estão se dividindo, estão deixando de se falar, né? Amizades estão morrendo e pessoas literalmente entrando em conflitos tal que chegam até, de fato, às vias da morte física mesmo. Infelizmente, a gente precisa rever essa postura, porque não é solução para os nossos problemas. Já temos muito com que se preocupar, né? E aí, ele continua, né? Que jamais prescindamos, não é isso? Da compreensão ante os que se desviam do caminho reto, né? Compreender, de perdoar, se for o caso. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. E a frase seguinte, Maria Lourdes, ela é assim de uma sabedoria magistral. Leia aí. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Olha que coisa linda. Ninguém quer ser maior que o outro. A vida, né? É troca, gente. Exato. A vida é troca, é uma troca constante, perene, incessante. A humanidade só cresce um dando a mão ao outro. Ninguém, sob absoluto, deve ficar na retaguarda, deve ficar abandonado. Todos somos irmãos. E o progresso, ele parte do individual, mas jamais pode prescindir do coletivo. Não é à toa que, pela sabedoria divina, nós somos seres de coletividade. Fomos criados para sermos sociáveis e viver em sociedade. Por mais que o homem tente muitas vezes, em uma ocasião ou outra, numa situação ou outra, se isolar, ele não vai ter naquele isolamento o suficiente base de instrumentos para ele poder realmente crescer. Só se cresce com a experiência. Você pode se isolar, ser um nômade, né? Viver assim, recluso e devorar bilhões de livros. Mas aquela inteligência só se transforma em sabedoria quando a experiência surge no tocante a lide com as pessoas. No tocante também a resolutividade dos problemas, né? Do trato com a natureza, do trato com as minhas questões, com o trato
com a minha sobrevivência e sempre jamais prescindindo do outro, né, que esteja em meu redor ou próximo a mim. Isso. E aí ele chega no próximo ponto, né? Ele diz o seguinte: os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado a nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Então, a gente entender que cada um está num processo. Isso não quer dizer, gente, que nós vamos aceitar o erro, não é isso. Mas nós precisamos compreender as circunstâncias, porque é isso que vai nos facilitar. Olha só, Emmanuel Queiroz tem um livro que é Psicografia de Chico, né? Que tem um título Plantão de Paz. E aí ele diz que tolerância é caminho da paz. E a gente vê isso. Porque existem as guerras pessoais, íntimas e as guerras sociais? Pela intolerância. Né? Então, a tolerância é um caminho, porque no momento que você se equivoca, e eu vou tolerando, eu vou compreendendo, então isso vai me trazendo um outro lugar, e nós vamos apaziguando a nós e ao outro. E ele diz: não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Então, é importante que a gente aprenda a ouvir, porque isso é tão interessante, Queiroz, a necessidade do exercício da escuta, porque muitas vezes nós criamos atritos com os outros porque nós não ouvimos com atenção. Né? A gente só escuta. O outro está falando e o meu pensamento está lá não sei aonde, então o outro diz algo, eu não presto atenção, eu entendo equivocadamente e daquilo às vezes gera uma confusão desnecessária. Então, quanta coisa a gente poderia evitar nas nossas relações íntimas em família, quando a gente aprender a tolerar, iniciando pelo exercício da escuta. Então, eu quero impor a minha ideia, eu quero impor o meu conhecimento perante o outro, que eu acho que possa não estar compreendendo, mas eu não escuto as circunstâncias do outro. No momento que eu escuto, eu vou entender, inclusive, as dificuldades que ele está tendo. E a frase que Emmanuel coloca, né, nessa relação entre aquele que já aprendeu um pouquinho mais e aquele outro que está exercitando, então, um vai receber através daquela convivência e o outro vai crescer. Ambos vão se desenvolver, porque esse é o propósito. Numa relação, por exemplo, de um professor e de um aluno, existe aprendizado para ambos. Não é só o professor que passa a informação. E de um pai em relação a um filho menor. Com certeza. Em relação à criança. Né? Como Emmanuel lembra aqui, ó, toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Olha o trocadilho que Emmanuel faz. Né? E em matéria de desenvolvimento espiritual, quem é que é o maduro aqui? Né? Quem é aquele que já é adulto no meio de nós? Em absoluto, temos muito ainda para aprender, caminhos ainda a trilhar, né? Para podermos chegar à maturidade. E por preguiça, por justamente não ficar atento, não estar na questão de preocupação íntima com a reforma, né, de si mesmo e mais ainda e deixando de lado essas questões que são prescindíveis e primordiais para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. A gente perde muito tempo na crítica,
e na observância do outro, no aspecto não de melhorar, né? Não de ajudar, porque a gente não, muitas vezes, em maioria das vezes, a gente não está preocupado em ajudar o outro por observar um detalhe de erro. A gente está preocupado muito mais em apontar realmente, como se diz, empurrar o dedo na ferida, né? Praticamente, infelizmente, agredir, humilhar. E esse campo não leva a desenvolvimento de ninguém. Então, enquanto eu ainda estiver nessa vertente, como é que fica o meu crescimento espiritual? Como é que fica aquele momento em que eu precisar da compreensão do outro? Porque, eu repito, a vida é trocas. A energia que você alimentar ela é a energia que vai lhe circundar e será a você ofertada e proporcionada no mundo. Lembra da canção atribuída a Francisco? É dando que se recebe. E como também é perdoando que se é perdoado. Então, quando a vida nos dá uma rebordosa e a gente fica sem saber por quê, é interessante fazermos uma autorreflexão, uma análise íntima, profunda e procurar no nosso dia a dia, no nosso passado recente, o que é que eu tenho feito de errado, que levou à culminância daquela situação, daquele momento. Né? Perfeito. É uma questão importante a gente entender quando fazermos essa autoanálise de como está a nossa postura diante daquelas pessoas que erram. Porque, gente, não é ser conivente. Né? Não é que a gente vá colaborar. Ah, fulano errou, pronto, agora eu vou... Não, não é isso. E às vezes a gente vamos dizer assim, carrasco com o outro, mas a gente quer que o outro compreenda quando a gente erra. Porque como nós estamos no mesmo patamar, estamos num planeta que a grande parte, quase a totalidade dos que estão aqui, né, vem no processo de busca de melhoramento, não tem ninguém aqui já, a não ser o Cristo e os seus emissários que vieram, que passaram pouco tempo aqui, né? Mas a maioria de nós estamos todos, vamos dizer assim, comprometidos com a lei e estamos em processo de resgate, não é? Então é necessário que a gente possa ser indulgente com o outro, entendendo que o outro também está no processo, que aquele erro muitas vezes vai ajudá-lo a se melhorar se ele encontrar suporte, porque se ele encontrar só quem aponte, aquilo pode gerar pelo contrário, né? E Joana diz uma coisa interessante, ela diz... A irritação e a intolerância faz com que provoquemos males ainda maiores. Às vezes a pessoa cometeu algo, Queiroz, que se ele fosse compreendido, ele iria se redimir e melhorar. E até auxiliar mais ainda e ser um colaborador muito mais comprometido. Exatamente. A gente perde muitos trabalhadores bons, muitas pela oportunidades. Nossa irritação e nossa intolerância. E na família, às vezes, quando alguém comete um equívoco na família, como nós julgamos? Então, gente, às vezes é até, vamos dizer assim, automático a nossa reação. Mas aí a gente precisa respirar um pouco, analisar a nossa conduta e ver como é que eu poderia fazer diferente. É um exercício, eu, você, Constante. todos nós, é exercício. Porque nós temos uma tendência através do erro do outro, a gente se sentir melhor, porque a gente, nossa, eu já não estou errando assim. Então, a nossa estrutura de ego ainda, né, nos coloca a sentirmos superior diante do outro. Então, precisamos ter realmente a tolerância para que a gente possa encontrar caminhos, né? Encontrar caminhos da paz, como diz Emmanuel. Afinal de contas, a sabedoria está resumida nesse capítulo, nesse trecho final aí, ó. Se tua mente pode librar,
né, alcançar num voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho. Olha que lindo, né? Onde nascestes e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem, né? Foi de lá que a gente saiu, do erro, da ignorância, estamos galgando. Então, esse é o ninho do qual nenhum de nós escapa, nenhum de nós escapou. Muitos ainda fazem até questão de permanecer perto dele, sem querer nem alcançar um voo maior. E aí, nem cresce um, nem cresce outro. Mas quer viver melhor, quer alcançar o seu objetivo espiritual, que é a nossa meta aqui, comece a se observar, comece a se preocupar com os seus defeitos, não com o defeito dos outros. E aí, vá dominando a si mesmo no processo de autoeducação, aprimorando-se. E até no erro do outro, aprender e agradecer para não fazer. E aí, com seu exemplo, sem dúvida, o outro vai se perceber e vai fazer, vai copiar, vai verificar que o caminho ali realmente estava errado. E a gente, na vertente do bom fazer, do melhor realizar, seguindo o caminho da verdade e da vida proposto pelo Cristo, no tocante à humildade e no outro extremo, o perdão, né? Porque o Cristo começou com o caminho da humildade, que é a base indispensável para começar o processo. E terminou na culminância do perdão, que é, com a experiência sofrida, crescer, não esquecer, mas superar, né? Que é diferente, né? Então ele continua dizendo: diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Tem muito mais. Eles estarão contigo um dia. Esses que ficaram lá no ninho, na plumagem, ainda na plumagem, né? E porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. A sabedoria, como eu digo, das relações, do bem viver, está nessa frase aí, nesse parágrafo final de Emmanuel, que serve realmente para nós refletirmos o com relação ao nosso emblema, à nossa base, né? Aos olhos dos verdadeiros prepostos da luz, de sermos meninos, todos nós, meninos e meninas espirituais, não é? Verdade. E aí, meu amor, estamos chegando ao momento de finalização e hoje a poesia surge de quem? Da Maria nossa, Dolores. da nossa... Semana passada tu não estava, foi Cassimiro Cunha. Ah, muito bom. E aí vamos ver o que é que Maria Dolores nos traz hoje. Ela traz a cantiga da tolerância. Tudo a ver com o que nós conversamos. E Maria Dolores diz assim: quem diz que o verbo se vai, qual sol vazio no vento, não mostra o espírito atento ao que se pensa e se diz. Mormente agora na terra, em transição apressada, a frase rude na estrada invoca a treva infeliz. Anota, às vezes em casa, por simples questão à toa, vem a injúria que atordoa, partindo para a agressão. Duras mágoas do passado, remexidas de repente, parecem bombas da mente, de explosão para explosão. O trânsito em qualquer parte parece um teste constante, exigindo a cada instante humildade, amor ao bem.
aparece um desafio a prolongar-se no insulto e o crime que estava oculto arrasa os dias de alguém. Quando puderes, evita. Onde estejas e onde fores, queixas, intrigas, clamores, ante o mal, silêncio é luz. Lindo. Quem serve, eleva e perdoa. Por mais sinta a vida amarga, diminui a luta e a carga quem pensa sobre Jesus. Lindo. Maria Realmente Dolores. fechou com chave de ouro. É isso aí, meus irmãos. Obrigado pela companhia de todos vocês e prossigamos mais unidos e fraternos, porque sem dúvida o que falta para que o movimento espírita realmente chegue à realização dos tempos preditos pelo Cristo e ser de fato a luz nesse mundo, sem dúvida, da nossa parte, é a fraternidade. Então sejamos, né, Melhor, mais fraternos uns com os outros, mais tolerantes. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem às 20 horas para mais um Página Aberta juntinhos com vocês. Até lá, um grande abraço. Até mais.